Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fortes duro, exigente, inflexível, e se fortes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidades de perdão? Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Pois pronuncia sua própria condenação. Será que, em voz alta analisando, não foste vós o agressor? Quem sabe, se nessa luta, que começa por uma simples bagatela, se termina por uma ruptura, não provocaste a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isso é uma razão a mais para ser indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que foste realmente ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenaste a situação por vingança e que não transformaste em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vós impedir as consequências e não o fizerdes, sereis sem dúvida culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Neste caso, quanto mais clemente fordes, mais será o vosso mérito. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente, né? Boa noite a quem nos assiste pela internet, nos acompanha. Nosso tema de hoje, perdoai para que Deus vos perdoe. Poxa, perdão, Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos. Quando será que a gente vai poder ter esse sentimento, essa palavra e essa sensação dentro da gente sem precisar pensar nela, estudar ela, discutir ela? Quando eu recebi esse tema, a primeira coisa que me veio na mente foi o seguinte: será que eu posso falar sobre esse tema? Aí eu me fiz duas perguntas. Será que eu já perdoei aquelas pessoas a quem eu acho que me ofenderam, que me magoaram, que me fizeram mal? As que eu acho. Porque dentro do meu eu, com o meu ego, com o meu orgulho, eu acho que muitas pessoas me fizeram mal. Eu acho que muitas pessoas me prejudicaram. E é assim que nós vamos pensando. Quantas pessoas, às vezes, simplesmente estão conversando com a gente, não tem nenhuma segunda intenção, e a gente se magoa. Por que isso? Porque o nosso orgulho é muito grande ainda. Nosso melindre é muito forte ainda. Muitos anos atrás, eu falava muito uma frase assim: eu só discuto quando eu tenho razão. Eu só falo determinada coisa quando eu tenho certeza. E esses dias eu ouvi, durante uma semana eu ouvi umas 3 vezes essa frase, e eu me vi lá atrás, e até eu achei engraçado. Só que assim, quando a gente pensa assim, a gente quase sempre tem certeza, não é? Não é isso que acontece? A gente quase sempre tem certeza de que nós temos a razão. Aí eu comecei a frequentar essa casa, comecei a ouvir umas palestras, comecei a receber uns puxões de orelhas indiretos. Indiretos, o que eu quero dizer? É que às vezes a gente ouve alguma coisa na palestra que a gente traz para a gente. Mas vejam bem, o palestrante, ele fala dele. Ele está brigando com ele está dando bronca nele. E ele fala também de uma maneira geral. Ninguém aqui fala específico para ninguém.
Estou comentando isso que uma pessoa no domingo saiu chateada aqui, achando que o palestrante tinha falado só com ela, tinha brigado só com ela. Mas não é isso. A gente fala, primeiro é para nós mesmos, e depois a gente fala de uma maneira geral. Então, esses puxões de orelha, mais assim, os puxões de orelhas mais específicos que a gente vai recebendo aqui dos dirigentes da casa, do pessoal que conhece mais, o pessoal mais antigo, aí a gente começa a perceber, poxa, eu não tenho sempre razão, né? Aí, o que a criatura aqui pensou, porque aqui demora um pouquinho para cair as coisas nessa cabeça, né? Aí ela pensou assim, bom, então vamos analisar, né? Quando é que... Vamos prestar mais atenção, não é sempre que eu tenho razão. Então, vamos verificar se é fulano ou eu que tenho razão. Se é fulano ou se é Beltrano, vamos dar uma analisada, né? É que a ficha, como a gente diz, demora para cair. Gente, o que importa não é quem tem razão. O que importa é o perdão, é o amar, é entender a pessoa, ou pelo menos, se a gente não conseguir entender, aceitar. E a segunda pergunta que eu me fiz foi se eu já me perdoei. Porque todos nós cometemos muitos erros, muitos deslizes, desde o menor até o maior. Puxamos tapete de outras pessoas, como a gente diz. Fizemos mal para outras pessoas. Eu estou dizendo aquilo que a gente percebe que faz. Fora o que a gente, por nosso orgulho, faz ainda que nem está percebendo. Eu roubei, eu traí, cônjuge, traí amigo, matei, não sei. São tantas coisas que a gente faz equivocadamente. Aí eu tive que olhar para mim e me perguntar, responder essa questão. Eu já me perdoei? Porque quando a gente começa a perceber os nossos erros, existe uma coisa chamada arrependimento. E o arrependimento, ele pode nos levar para dois caminhos, um bom e um ruim. O caminho ruim do arrependimento é quando a gente fica se vitimizando. Ah, porque eu errei, porque eu não presto, porque eu não sou nada, porque a vida é ruim para mim mesmo, porque eu não mereço nada de bom. E aí fico só olhando para o lado da tristeza, entro às vezes em depressão, e aí eu perco tempo, eu perco energia e eu perco a encarnação. E o lado bom do arrependimento é quando eu uso isso como uma força para mudar aquilo que eu fiz de errado. Eu estou sabendo o que eu fiz, mas a partir de agora eu não quero mais fazer. É claro que eu não vou amanhã deixar de fazer aquilo que nesta encarnação inteira e quem sabe quantas outras eu já venho fazendo. Mas é uma luta, é uma batalha, é todo dia um pouquinho. É todo dia eu trabalhar isso. Eu sempre gostei de ler muito. Para quem lê, já deve ter lido muitos livros, não necessariamente espíritas, mas muitos livros que trazem que essa questão de raiva, de ódio, de depressão, trazem doenças no corpo físico, na parte física do ser humano. Trabalhando aqui na casa, a gente vê mais ainda. Quantas mágoas, quantos rancores acabam se transformando, depois mais tarde, em doenças. Doenças que às vezes nós não precisaríamos passar e acabamos desencadeando. E doenças que nós viemos ali geneticamente predispostos. Às vezes até familiarmente nós temos descendentes familiares, porque ela está ali. Conforme for o meu caminho, ela vai aparecer ou não. Pode ser também que eu tinha que passar por isso. Mas aí vamos passar da melhor maneira possível. Se vocês querem saber a minha resposta, a minha indagação, eu não cheguei a uma conclusão. O que eu posso dizer para vocês
é que eu estou caminhando. Que hoje a minha carga é muito menor do que era há uns anos atrás. O meu saquinho com as pedrinhas de mágoas, de melindres, de raivas, ele já é muito menor. Mas eu ainda estou caminhando. Eu ainda tenho muito o que fazer pela frente. E eu não quero, por exemplo, desencadear uma doença em mim, porque eu estou guardando mágoas, estou guardando rancores de coisas que aconteceram que muitas vezes a pessoa nem sabe que me fez. Não, porque na verdade ela não fez. Fui eu que achei que me foi feito. Porque eu acho que as pessoas me magoam. Eu trouxe aqui para nós, que eu achei assim, pesquisas modernas indicam que o ato de perdoar pode aplacar a tensão, reduzir a pressão sanguínea e diminuir a taxa de batimentos cardíacos. Portanto, perdoar não é só uma questão de conquista emocional e espiritual, mas também uma questão de saúde. A ciência está escrevendo, está trazendo o que nós, estudando no Espiritismo, por exemplo, já estamos vendo há muito tempo. E essas doenças que estão aqui, essas situações aqui, ainda são mínimas. Quantos cânceres que não precisavam ter aparecido? Quantos ataques cardíacos por problemas cardíacos que já vêm vindo, que não precisavam ter acontecido? Até quantos acidentes de carro mesmo não precisavam ter acontecido? Porque eu estou lá, minha mente está longe, pensando em outras coisas, com raiva, xingando. Então, perdoar não só é uma questão que nós devemos trabalhar para a nossa evolução, como para a nossa evolução emocional, espiritual e cuidar da nossa saúde. Eu trouxe também uma frase que eu achei muito interessante. Porque a gente sempre diz que não consegue perdoar, né? Que é tão difícil perdoar. Não perdoamos porque não queremos. Essa frase aqui, que eu estou trazendo, é a conclusão de uma leitura do Evangelho. Não é a que eu trouxe hoje, mas que também fala de perdão. É aquela em que o servo pede tempo para o seu senhor para pagar as dívidas e o senhor dele lhe perdoa. E quando ele está indo embora, tem um amigo que também deve para ele, e o amigo também pede um tempo para devolver, para pagar as dívidas, e ele não perdoa. Ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Então, para nós pensarmos, não perdoamos porque não queremos. Querer diz respeito à nossa vontade, à maneira como agimos. E agimos de acordo com o que acreditamos. E aí, em que nós acreditamos? Nós acreditamos naquilo que nos convém acreditar. Porque outra coisa que eu aprendi nesta casa é que eu tenho uma verdade. Cada um de vocês tem uma verdade sobre a mesma situação. Mas que a verdade verdadeira, só lá em cima eles sabem. Então, a minha verdade, aquilo que eu acredito ser o certo, é baseado no que o meu espírito trouxe das encarnações passadas, na cultura que eu tive aqui nesta vida, na educação que eu tive aqui nessa vida, e no tamanho que ainda está o meu orgulho, o meu melindre e todos os meus defeitos. Se nós pegarmos isso tudo, aí nós vamos definir o que para nós é verdade ou não. Por isso
que eu parei para pensar que não importa quem está certo. Porque nós não vamos chegar a uma verdade única. Importa é a gente mudar a situação. Perdoar, meu Deus, está fazendo um bem maior ainda a nós mesmos. Mais ainda do que a outra pessoa. Quem já não viveu uma situação que conseguiu perdoar de verdade e se sentiu mais leve, mais feliz, parecendo que as coisas começaram a dar melhores, de uma maneira mais fácil? Essa leitura de hoje, eu acho fantástica. É o capítulo 10, o item 15, se vocês quiserem ler em casa. Ele tem um início e tem mais um parágrafo adiante. O próximo parágrafo, terminando aonde a Guiomar terminou de ler, diz que há duas maneiras de perdoar. Uma é pelos lábios e a outra é pelo coração. Pelos lábios é aquela que a gente diz, eu perdoo, mas eu não quero ver fulano nunca mais na minha frente. Eu perdoo, mas é aquela pessoa que não passe mais perto de mim. Esse não é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão é aquele que vem do coração. É aquele onde eu posso ver a pessoa sem problema nenhum, eu posso ver, eu posso passar por ela, eu posso conviver com ela, porque eu esqueci. O verdadeiro perdão é o esquecimento das ofensas. Uma vez, dei uma palestra que eu não lembro o título, mas eu falei sobre a oração Pai Nosso. Acho que todo mundo conhece a oração Pai Nosso, né? E a gente aprendeu a rezar essa oração na base da decoreba, né? Mas, assim, já pararam para analisar cada frase dessa oração? Que fantástica que ela é. Se cada frase, quando eu terminar de falar ela, eu ficar analisando, porque ela tem uma parte que ela diz, perdoai-nos os nossos pecados assim como nós perdoamos. Ou seja, é uma condição. Deus, me perdoe, mas se eu perdoar o meu irmão. Quando eu comecei a analisar, essa oração desta maneira, eu juro para vocês que nas primeiras vezes eu não consegui dizer essa frase. Porque eu não estou perdoando ainda. Depois eu comecei a perdoar, mas também ainda falta perdoar muito. Se a gente só rezasse essa oração do fundo do nosso coração, olha quanta diferença ia fazer na nossa vida. Eu achei muito interessante um vídeo, nós vamos mostrar agora para vocês, um videozinho curtinho, do padre Fábio de Mello. Acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar. Será que ligou? Não, né? Acho que tem que chegar mais lá pertinho. Vai mais ali embaixo. Vai ali embaixo do aparelho. Acho que ele é do lado de lá o sinal. Ah, ligou? Então tá. A Amélia Filha, lá de Chapadinha, no Maranhão, escreveu assim: Padre Fábio, quando é que a gente perdoa? Quando a gente esquece ou quando a gente aprende a conviver com quem ofendeu? Com as duas realidades, minha amiga. O perdão, ele tem que atingir o nosso jeito de interpretar o outro. Por isso que ele tem que ser uma espécie de esquecimento para quem tem mais facilidade, porque está muito ligado ao temperamento, né, à personalidade da pessoa. Então tem gente que hoje viveu uma experiência aqui e amanhã nem lembra mais. E às vezes, quem é assim, tem um padre que eu amo muito, não vou dizer o nome dele não, convivi com ele muito tempo. E no início eu ficava tão assustado que eu achava ele grosso. Ele falava de um jeito muito rude com a gente. Mas depois eu descobri que aquela palavra rude que ele proferia não correspondia aos sentimentos que ele tinha. É um homem doce, um homem extremamente sensível, um homem que não guarda rancor. Então veja bem, é uma personalidade. Às vezes ele machucou alguém aqui hoje, ele nem sabe que machucou, porque é o jeito dele ser.
O outro ficou lá todo ferido, todo machucado, porque é muito sensível, muito assim, mas ele nem sabe que machucou. Por exemplo, essa pessoa geralmente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Esquece que machucou e esquece que foi machucado também. Mas tem gente que não. Então, o perdão, ele precisa ser trabalhado. Nas pessoas que têm a facilidade de esquecer, o melhor é esquecer mesmo. Você olhar para aquela pessoa de um jeito novo. Porque se toda vez que você olha para ela, mas você já fez isso, você já fez aquilo, cria um clima de desconfiança, né, que não permite o outro ser novo. Agora, há um jeito diferente também. Quando nós temos dificuldade de esquecer, a gente precisa, então, trazer o outro para a nossa vida da mesma maneira como você disse. Eu aprendo a conviver com aquele que me machucou. Como é que você vai aprender a conviver? Neutralizando para que você dê ao outro a oportunidade de ser novo. Mesmo que de vez em quando você se recorde. Ficou sem áudio. Tudo bem, pode deixar. Eu achei muito interessante o que ele falou. Aliás, eu já achei interessante a pergunta, né? Pode pedir para ele desligar lá. Porque senão Eu achei muito interessante a pergunta já que foi feita. Porque assim, nós estamos falando de perdão, mas tá, e aí? A Amélia, filha, lá de Chapecó. Como é que eu faço? Pode desligar. Como é que eu faço para perdoar? Eu sei que é o certo, que é o correto, que eu devo fazer isso, mas como é que eu faço para esquecer? Como é que eu faço para perdoar? Interessante essas duas perguntas, né? Se eu esqueço ou se eu aprendo a conviver com quem me ofendeu. Nós sabemos que a maioria de nós não está ainda a ponto, vamos dizer assim, de esquecer, simplesmente esquecer. Aí nós teríamos que aprender a conviver com as pessoas. Aprender a conviver é aceitar que a nossa verdade não é a única. Que a outra pessoa tem direito de ser como ela é. Quando eu escutei esse vídeo, essa parte que ele fala ali do padre, que ele gosta muito, mas que parece ser muito bravo, mas que no fundo é uma pessoa muito boa, eu me lembrei na hora da Eunice e do José Fernando. Quem não conhece os dois, de primeira assim, acha que os dois são bravos. Tem um monte de gente que acha que os dois são bravos. Olha, gente, eu não conheço pessoas com coração mais generoso do que esses dois. Se nós somarmos, juntarmos os nossos todos aqui juntos, nós não vamos chegar. São pessoas muito generosas, que pensam no outro. E eu não acredito que, apesar desse jeito, às vezes, duro de fazer as coisas e dizer as coisas, que eles queiram o nosso mal. Eu não acredito, porque eles têm o coração generoso. Mas são personalidades diferentes. Que interessante o padre falar isso. Quando ele falou isso, eu pensei no que nós estudamos aqui na casa. As pessoas são personalidades diferentes. Nós temos que ver o outro de um jeito novo. E aí eu me lembrei deste livro aqui. Esse livro aqui, escrito pelo José Fernando, baseado em estudos, pesquisas empíricas diretamente com as pessoas, estudando o comportamento das pessoas, que ele estudou no Brasil, fora do Brasil. Ele trouxe para nós. Esse livro não é um livro de leitura. Esse livro é um livro de estudo, para a gente estudar, compreender, aprender a se conhecer, porque é mais fácil nos perdoarmos também quando nós nos conhecemos. E conhecer, pelo menos, se não profundamente, mais um pouco das pessoas. Esse livro, ele traz o seguinte, que existem
os núcleos de inteligência. Todos nós somos, de alguma maneira, inteligentes. E que os núcleos de inteligência seriam, ou são, ativo, o teórico e emocional. Cada um de nós temos um tipo de inteligência, vamos dizer assim, a qual o José Fernando nominou conforme ele achou dentro das características positivas e negativas de cada um. São 9, cada um deles tem 3 grupos. Eu não vou me aprofundar aqui em nada, gente, tá? Quem conhece isso aqui sabe do que eu estou falando. Quem tem uma noção vai entender um pouquinho mais. E quem é novo na casa, porque a gente sempre tem pessoas novas frequentando a nossa casa, vai ter uma breve noção. Aqui no ativo, nós teríamos 3 grupos de inteligência chamados de exigentes, pacifistas e destemidos. É uma nominação que foi dada. Nesse núcleo teórico, nós teríamos o que nós podemos chamar de criativos, os legalistas e os racionalistas. E no emocional, nós temos os personalistas, os multifaces e os prestativos. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que, apesar de nós termos características que nos colocam dentro de um grupo desse, nós temos dentro de nós esses 3 núcleos. Não é porque eu estou aqui que eu sou uma pessoa só emocional, eu não penso, eu não raciocino, não é nada disso. Cada um de nós tem dentro de si o ativo, o teórico e o emocional. A ordem deles dentro de nós é que vai fazer-nos pessoas que vão ver a vida, vão ver as situações e vão reagir de formas diferentes aos acontecimentos da vida. Junto com o que nosso espírito traz de outras encarnações, voltando a falar, com a nossa cultura e com a nossa educação. Mas vejam só, nós temos 3 aqui que estão no núcleo chamado emocional. Então, o emocional está aí por primeiro neles. Vocês não acham? Nós temos 3 aqui, nós temos um aqui que em segunda composição pode ter emocional e temos mais 2 aqui, em segunda composição, o emocional. Então, está ali pertinho. Vocês não acham que essas pessoas que têm o emocional um pouco mais aflorado não podem ser pessoas que se melindram de repente mais facilmente? E aí eu vou conversar com uma pessoa que, vamos dizer, é desse grupo aqui, do teórico. Então, o que essa pessoa faz? Ela, antes de tomar uma decisão, ela pensa, ela pensa, ela pensa, ela pensa. Ela não decide no impulso, que nós temos um grupo aqui mais da atividade, que age muitas vezes por impulso, muitas vezes, né? Ou de um grupo de emocional, que eu vou pensar primeiro com o coração, para ver que decisão eu vou tomar. Então, se alguém muito emocional vai falar alguma coisa para alguém que raciocina primeiro, o emocional não é o primeiro modo dessa pessoa ver as situações. Eu posso me magoar com essa pessoa porque eu achei que ela nem deu bola para aquilo que eu falei. Mas não é isso. Isso aqui nos ajuda muito a compreender que as pessoas são diferentes. As pessoas agem diferente. E que nós devemos respeitar o jeito de cada um ser. A partir do momento que a gente começar a respeitar, a gente vai perceber que não é a nossa verdade que é a verdade verdadeira. Cada um, com essa soma de situações, o que o meu espírito traz
o que eu recebi de cultura e educação, ao grupo que eu pertenço, que ali dentro tem características positivas e negativas, tudo isso vai fazer com que eu vou agir de determinadas formas e que outras pessoas vão agir também de determinadas formas comigo. Eu encaixo isso no que o Padre Fábio falou sobre ver o outro de um jeito diferente, porque nós somos diferentes. E ali no finalzinho ele fala, não passou, que eu acho também muito interessante, que ele diz o seguinte: se a pessoa não é importante para você, ela passa pela sua vida e você nem lembra. Mas por que a gente fica magoado? Porque aquela pessoa é importante para a gente. E normalmente nós vivemos isso com o meio familiar. Pai, mãe, irmãos, filhos. Se essas pessoas não fossem importantes para a gente, uma mágoa que a gente tivesse, alguma coisa que tivesse acontecido, a gente mandava a pessoa embora da nossa vida e ponto final. Mas nós estamos ali com elas e nós queremos estar com ela mesmo achando que na hora da raiva não é isso que eu quero. Porque nós gostamos dessas pessoas e nós queremos ela na nossa vida. Mas como é que nós vamos fazer isso? Se nós não conseguimos ainda esquecer, até porque a convivência ali às vezes é todo dia com aquela pessoa, vamos ver essa pessoa de um jeito novo. E vamos parar de achar que tudo que nos dizem e que nos fazem é para nos ofender. De cara a gente já pode tirar a metade. Da outra metade dá para pensar muito bem ainda. A maioria das pessoas falam porque querem dizer aquilo da maneira e do jeito que elas falam. A maioria nem sequer sabe que fomos ofendidos, que ofendemos fulanos. É lógico, nós sabendo um pouquinho disso, nós temos que cuidar o nosso jeito de fazer e falar as coisas. Para que nós, não, pelo menos inconscientemente, não ofendamos ninguém. Eu não gostaria de partir daqui levando... Eu pretendo não partir daqui levando mágoa nenhuma. Mas eu não gostaria que pessoas ficassem com mágoa de mim por coisas, principalmente, que eu possa ter feito e às vezes eu nem percebi. Então a gente tem que olhar para a gente também e ver o nosso modo. Porque eu acho desta forma, porque eu acho que esta forma é a correta. Mas pode não ser. Porque essa é a minha verdade. Isso é aquilo em que eu acredito. Isso é aquilo que eu acho que é conveniente para mim. Então nós temos que pensar, a partir do momento, que perdoar realmente é esquecer. É acabar totalmente com a mágoa. Para finalizar, tem uma história que eu acho que muitos de vocês já ouviram, onde um casal estava tendo problemas com o seu filho na escola, ele não estudava, problemas de comportamento, e aí resolveram fazer uma proposta para ele. Chamaram ele e fizeram a seguinte proposta: que se ele se comportasse, tirasse notas boas e passasse depois no vestibular de medicina, que era o sonho deles, ele ganharia um carro. Aí o rapaz, empolgado, querendo ganhar um carro, se esforçou, foi o melhor na escola, foi o melhor em notas, em comportamento, passou no vestibular de medicina. E quando foi então o dia para comemorar, que ele tinha passado, o pai chamou alguns amigos, fez uma comemoração em casa e entregou o presente para o filho numa caixinha. O filho pegou aquela caixa, faceiro, crente de que ali dentro daquela caixa estavam as chaves do carro. E aí, quando ele abre, tem uma Bíblia. Ele fica brabo, decepcionado, com raiva,
joga a Bíblia, joga a caixa com a Bíblia, sai de casa e não volta mais a falar com o pai, se sentindo enganado, se sentindo traído. Vai morar no campus da universidade, dá um jeito de trabalhar, se sustentar, pagar a faculdade, e assim ele termina a faculdade, consegue um emprego melhor. Poucas vezes entrou em contato com a família e o pai nunca conseguiu o perdão daquele filho. Nunca conseguiu conversar com ele. O filho não permitia, não queria. Um dia, já triste, doente, o pai desencarnou. Chegando no velório, a mãe entrega aquela caixa com aquela Bíblia que ele tinha deixado na casa dos pais quando saiu. E o rapaz, indiferente, pega aquela Bíblia, leva para casa e coloca na estante. Quando ele ia colocar a Bíblia na estante, cai um envelope de dentro da Bíblia. Ele abre, tinha um cheque e uma carta. A carta dizia o seguinte: meu filho, estou contando ao sabor das minhas emoções, tá, gente? Meu filho, aí está o cheque para você comprar o carro que mais você gostar, que mais lhe interessar. Mas como eu sei que este não é o verdadeiro presente, eu lhe entrego também a Bíblia. Para você saber que o bem não se faz com segundas intenções. O bem nós devemos fazer por sermos pessoas melhores e para estar em paz com a nossa consciência. E o filho caiu em prantos, chorando, né? Com remorso. Não havia mais, naquele momento, o que fazer. E aí, o que essa história traz para nós é o seguinte: como é triste a vida de quem não sabe perdoar. Isto nos leva a erros terríveis. Antes que seja tarde, perdoe aquele a quem você pensa que lhe magoou. Aquele que você pensa que lhe fez mal. Talvez, se olhar com cuidado, verá sempre que há um cheque escondido nas adversidades da vida. Gostaria que a gente levasse isso para casa para pensar. E também o último parágrafo que a Guilmar leu da nossa leitura do Evangelho hoje, que a gente também leve, porque se a gente ainda estiver pensando que a gente não tem o que perdoar, que nós somos o correto, que nós possamos levar também essa frase: admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Nós não temos nenhum erro. Neste caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Se mesmo assim, se nós tivermos certeza que não fizemos nada contra ninguém, mesmo assim, o perdão só vai gerar méritos para nós, então. Créditos que a gente pode precisar lá em cima. Tenhamos uma boa semana. Obrigada a todos.